A partir de agora, a Associação Médica de Imperatriz apresenta Meu Doutor. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Meu Doutor. Hoje falaremos sobre cirurgia a laser. Não saia daí, seu doutor volta já. Quando se trata de sua vida, qualidade é fundamental. E a Unimed Imperatriz, que conta com mais de 300 médicos trabalhando por uma medicina mais humanizada, está sempre se preocupando com seus usuários. Assim, continuaremos com a super redução de carência. Faça seu plano de saúde Unimed e assim que o plano for efetivado, você já pode fazer consultas. E ainda reduzimos pela metade os exames laboratoriais especializados. Unimed Imperatriz. Cuidar de você. Esse é o plano. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Meu Doutor. Hoje não economizamos no cachê. Trouxemos uma doutora. É verdade, diretora? É verdade, uma das mais solicitadas. Trouxemos a famosa oftalmologista, a doutora Natália. Bom dia, doutora. Bom dia, Jean. Prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nosso tema hoje será cirurgia refrativa. Nosso público às vezes não entende bem essas palavras complexas, doutor. O que seria cirurgia refrativa? Cirurgia refrativa nada mais é do que uma cirurgia capaz de corrigir a maior parte dos problemas refrativos do olho, que nada mais são do que a miopia, astigmatismo e a hipermetropia. Essa é a cirurgia laser, doutora? Isso, essa cirurgia ela é feita através de um aparelho, que é o laser de fazer cirurgia refrativa. Existem outros lasers para fazer cirurgia no olho, mas esse específico faz a cirurgia refrativa. Eu queria que a gente diferenciasse inicialmente o que seria miopia, astigmatismo. A miopia é um dos problemas que existem que faz com que o paciente não consiga enxergar de longe, tá? A hipermetropia atrapalha de longe e de perto, e o astigmatismo, ele dá uma distorção na imagem, o paciente fica com dificuldade para enxergar também. Todos esses problemas levam o paciente a usar óculos, tá? E a cirurgia refrativa tem como maior objetivo diminuir a necessidade do uso de óculos. Então, esse é o maior objetivo, ela é feita para que as pessoas que usam óculos deixem de usar ou deixem de ter essa dependência de óculos. Aqueles óculos que popularmente ficaram conhecidos como fundo de garrafa, existe possibilidade de... Sim, a cirurgia refrativa ela pode corrigir graus muito altos, inclusive, às vezes até 10, 11, 12 graus de miopia. Depende muito de cada paciente, depende da córnea de cada um e dos exames pré-operatórios que a gente vai fazer. E qual a indicação principal dessas cirurgias? A cirurgia ela deve ser feita principalmente naqueles pacientes que desejam ficar sem óculos. Qualquer uma pessoa que use óculos pode ser uma candidata à cirurgia refrativa. E aí ela vai ter que ir até o consultório, a gente vai examinar, ver quais são os tipos de grau que ela tem, qual é a espessura da córnea. Então tem um monte de exames que a gente tem que fazer para ver se esse paciente pode ou não operar. Mas a princípio, quem usa óculos pode sim ser um candidato. Esse procedimento seria um procedimento ambulatorial ou o paciente tem que internar, tem que passar dias internado para fazer? Não, a cirurgia é considerada cirurgia ambulatorial, é feita no centro cirúrgico, mas que é um centro cirúrgico do laser. A internação é feita 1 a 2 horas antes da cirurgia e 1 hora depois do procedimento, o paciente já está de alta.
tá? Não existe a necessidade de ficar internado, nem de dormir no hospital, é feito na nossa própria clínica, tá? E o paciente, né, não tem de tempo cirúrgico, não precisa se preocupar, porque a cirurgia dura em torno de 10 minutos em cada olho. Muito rápida, 10 minutos? Exatamente, 10 minutos em cada olho, é super rápida e o principal, não dói fazer a cirurgia, durante o procedimento não sente dor e também não é necessário anestesia para dormir. O paciente fica acordado, anestesia apenas colírio anestésico e o paciente não sente dor. A anestesia, então, seria uma anestesia local? Local, exatamente, só o colírio. E qual a idade adequada para se fazer esse procedimento, doutora? A partir dos 21 anos, qualquer pessoa pode estar apta a fazer a cirurgia. Inclusive, após os 40 anos, aqueles que têm a dificuldade de enxergar de perto também podem fazer a cirurgia refrativa. Existem algumas técnicas que corrigem tanto para longe quanto para perto também. Isso para todas essas doenças que você citou ou tem alguma que tem alguma particularidade? Os principais erros refracionais, que são esses graus, tipos de graus que existem, o que vai ser corrigido com a cirurgia seria a miopia e o astigmatismo, são os principais. A hipermetropia também, mas existe um outro tipo que é a presbiopia. A presbiopia, ela é aquela dificuldade que a gente tem de enxergar de perto, principalmente após os 40 anos. Esse tipo de grau, ele também pode ser corrigido pelo laser. Existem técnicas específicas para esse tipo de problema. E aí isso a gente pode conversar com cada paciente e individualizar o tratamento. Isso pode ser corrigido? Pode ser corrigido. Eu quero dizer que eu sou um candidato, doutora. Então você está convidada aí ao meu consultório para a gente fazer uma avaliação. E a idade máxima desses procedimentos? Não existe uma idade máxima, tá? Mas o que existe é que alguns pacientes têm outros tipos de doenças que podem ser corrigidas, às vezes com uma cirurgia, por exemplo, de catarata, ela também corrige o grau e é considerada também uma cirurgia refrativa. Mas, se o paciente já tem catarata, por exemplo, acima de 60 anos, a gente não vai preferir uma cirurgia refrativa, aí vai partir para a cirurgia de catarata e corrigir o grau através da lente intraocular que é colocado durante a cirurgia. Esse é um procedimento, então, seguro, doutora Natália? É um procedimento super seguro. As principais complicações que podem estar relacionadas à cirurgia refrativa é principalmente infecção no pós-operatório, mas isso é controlado através de colírios que a gente passa no pós-operatório e o paciente, usando adequadamente, consegue controlar muito bem esse tipo de complicação. Existe necessidade de algum risco cirúrgico para a execução desse procedimento? Exames laboratoriais de sangue não são necessários. O que precisa, na verdade, são exames pré-operatórios feitos no consultório, né? Então, tem alguns exames que precisam ser feitos para poder a gente saber se o paciente pode ou não fazer a cirurgia. E o que você diz que se o paciente não pode? Quais os principais problemas que contraindicam essa cirurgia? Pacientes, por exemplo, que têm graus muito altos e córneas muito finas, por exemplo. Se a córnea é muito fina, ela não suporta a correção do grau todo, é um exemplo, tá? Pacientes, por exemplo, com olho seco severo também é uma contraindicação. E a principal causa de a gente não conseguir, às vezes, indicar a cirurgia também são pacientes que possuem outros problemas no olho, por exemplo, ceratocone, catarata, tá? E a gente contraindica mesmo a cirurgia refrativa, mas cada um é uma abordagem individualizada e aí a gente avalia cada caso no consultório. Doutora Natália, vamos ver se eu entendi. Então quer dizer que eu não preciso mais sair para esses centros, digamos assim, maiores, Goiânia, São Paulo, para resolver esses problemas. Imperatriz resolve já esses problemas? Sim, hoje, Jean, Imperatriz já possui aparelhos da mais alta tecnologia na área da oftalmologia e hoje a gente pode sim tratar das doenças do olho aqui em Imperatriz. Não precisa mais ir para Goiânia, São Paulo. As principais afecções do olho a gente consegue tratar aqui. E hoje a gente tem um dos melhores lasers de cirurgia refrativa que existe no mundo, a gente tem aqui em Imperatriz. Já chegou em nossa cidade? Já tem aqui sim. Existe, na literatura, doutora Natália, existe alguma diferença entre homens e mulheres? Esse procedimento tem algum tipo de restrição? Nenhuma, tanto homem quanto mulher pode fazer tranquilamente a cirurgia. A mulher mesmo tem muita, aqui, por exemplo,
Nós temos muitas dúvidas, alguns telespectadores sempre nos procuram perguntando, olha, no caso da mulher está menstruada, tem sempre esse problema cultural. No caso da cirurgia refrativa, a paciente que está gestante ou amamentando, não pode fazer a cirurgia. A gente espera esse período passar para poder fazer então a cirurgia. Vejam que nosso programa hoje está bastante interessante. Não saia daí que seu doutor volta já. Quando se trata de sua vida, qualidade é fundamental. E a Unimed Imperatriz, que conta com mais de 300 médicos trabalhando por uma medicina mais humanizada, está sempre se preocupando com seus usuários. Assim, continuaremos com a super redução de carência. Faça seu plano de saúde Unimed e assim que o plano for efetivado, você já pode fazer consultas. E ainda reduzimos pela metade os exames laboratoriais especializados. Unimed Imperatriz. Cuidar de você. Esse é o plano. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Meu Doutor. Lembrando que esse é um programa da Associação Médica de Imperatriz, em parceria com a TV Nativa. Hoje estamos recebendo a doutora Natália. Doutora Natália, em termos práticos, chega um paciente com aquele óculos conhecido como fundo de garrafa, o que se faz a partir daí? Assim que o paciente chega no consultório, Jean, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender a necessidade que ele sente de se livrar desses óculos. Então, o principal que a gente tem que pegar assim do paciente é se ele realmente quer fazer a cirurgia refrativa. Esse é o primeiro passo de tudo. Se ele tem a necessidade, se ele tem a vontade de enxergar, acordar de manhã e simplesmente enxergar tudo. Algumas pessoas podem não entender o que é isso, mas aquela pessoa que usa esse fundo de garrafa que você mencionou, sabe qual o valor que tem de acordar e você conseguir enxergar tudo sem precisar de um óculos, da ajuda de uma órtese igual é o óculos. Então, a primeira coisa é isso, é você conseguir pegar se o paciente realmente está motivado a fazer a cirurgia. A partir de então, a gente vai... os riscos? Tem riscos? Tem riscos da cirurgia, mas isso é um passo de cada vez. Ele querendo fazer a cirurgia, a gente vai primeiro analisar se ele pode ou não fazer a cirurgia. E aí a gente vai fazer alguns exames. Entre eles é a topografia de córnea, que avalia a superfície ocular, também a paquimetria, que avalia a espessura da córnea, aí para ver se a córnea dele tem uma espessura suficiente para fazer a cirurgia e tirar todo aquele grau que ele tem, né? E por último, a gente vai também avaliar a quantidade de graus que ele possui. Então a gente vai fazer o exame de refração, aquele exame que todo mundo está acostumado a fazer quando vai no consultório, tá? E aí sim, dando tudo certo, fazendo todos os exames todos normais, o paciente vai então saber que ele pode fazer a cirurgia. E aí sim vai ser explicado todos os riscos que existem após ser feita a cirurgia. E quais são esses riscos, por exemplo? O principal risco é a infecção, tá? No pós-operatório, mas isso pode ser facilmente controlado com o uso de colírios no pós-operatório e também com a proteção do pós-operatório, o paciente fazendo a higienização correta e, acima de tudo, tendo cuidado de não colocar coisas sujas no olho, esse tipo de comportamento. Outro tipo de risco que pode ter na cirurgia é o risco de sobrar um pouco de grau, tá? Alguns casos, a minoria deles pode sim cursar com um restinho de grau e isso pode ser corrigido facilmente, pode ser feito retoque caso seja necessário. A literatura tem alguma estatística quanto a isso? Em torno de 1 a 5% dos casos, mas às vezes até bem menos que isso. E o paciente optou pela cirurgia, daí o que se faz?
Tá, a partir do momento então que a cirurgia foi indicada e o paciente está apto a fazer a cirurgia, a gente marca o dia da cirurgia e o paciente então vai ser submetido ao procedimento. Existe algum cuidado especial? É jejum? Não, no pré-operatório não existe nenhum cuidado especial. Não existe necessidade de jejum porque o paciente não vai ser anestesiado, né? Como eu disse, anestesia é só colírio e ele precisa estar acordado na hora da cirurgia. É feito com o paciente então consciente? Consciente, acordado, porque ele precisa estar olhando o tempo inteiro para uma luz, que é a luz que vai acender no laser. Então o paciente orienta, digamos assim, orienta você durante a cirurgia, ele precisa da participação do paciente. Exatamente, a gente precisa da colaboração do paciente durante toda a cirurgia. E quanto ao pós-operatório, doutora Natália, é um pós-operatório difícil, é um pós-operatório com muita restrição ou ele pode voltar às suas atividades, tanto da vida diária quanto prática esportiva, rápido? A maioria, assim, a cirurgia refrativa ela tem duas técnicas, uma que chama LASIK e a outra que chama PRK. Só para falar bem resumidamente, a maioria desses tipos de cirurgia, né, esses dois tipos que eu falei, o paciente consegue voltar rapidamente sim às suas atividades. O PRK, que demora um pouquinho mais, mas normalmente depois de 3 dias o paciente já está apto a fazer as atividades. Atividades esportivas também? Esportivas de impacto, que levam ao risco de levar alguma pancada no olho, esse tipo de coisa não. Mas atividades de trabalho, tudo de contato que a gente tenta evitar pelo menos de 7 a 15 dias depois do procedimento. Então, essa é uma cirurgia que tem um retorno ao trabalho relativamente rápido, exatamente. Doutora Natália, eu queria saber quais as outras doenças que podem ser tratadas de modo que se tire o óculos. Como eu havia dito, a catarata, ela também é um tipo de cirurgia. Quando a gente vai corrigir, tirar a catarata, a gente coloca uma lente intraocular. Nessa lente que a gente implanta dentro do olho, pode sim haver um grau para se corrigir a visão e tirar também a necessidade de óculos, principalmente para longe, tá? A gente consegue corrigir o de longe facilmente com esse implante da lente. O de perto, existem lentes específicas para corrigir a visão de perto e também pode ser feito durante a cirurgia de catarata. Mas não se pode fazer concomitante? Você fazer, por exemplo, a cirurgia de catarata e aberta e a outra laser? Pode ser feito? Não. Ou é uma cirurgia ou é outra. Se você usar a cirurgia a laser para corrigir o grau, você não tem necessidade de fazer a de catarata. Agora, se você for fazer a de catarata, já consegue corrigir o grau e aí, às vezes, se por acaso sobrar um grau residual depois da cirurgia de catarata, aí sim a cirurgia a laser pode ser feita posteriormente, normalmente de 3 a 6 meses depois. Eu queria que você explicasse mais uma vez os principais benefícios dessa cirurgia. Os principais benefícios da cirurgia refrativa a laser, que é para corrigir o astigmatismo, miopia, hipermetropia, é simplesmente deixar o paciente apto a enxergar sem a necessidade do uso de óculos. Isso é o principal benefício que o paciente ganha, é aquela independência que ele vai ter de um auxílio de óculos. Melhora a autoestima? Demais, principalmente mulheres me procuram com muita frequência, pessoas que têm intolerância ao uso de lentes de contato, tá? Isso é muito importante porque às vezes a pessoa pensa, não quer usar óculos, usa lente de contato. É uma ótima opção, mas tem gente que é intolerante à lente e aí tem uma indicação mesmo formal de fazer a cirurgia refrativa. As mulheres na maioria das vezes me procuram porque querem, por exemplo, se maquiar e usar um tipo diferente de maquiagem e aparecer atrás do óculos, aquilo ali fica tudo muito escondido. Então, com a cirurgia refrativa, a possibilidade de não usar mais óculos, a gente consegue até embelezar todas essas mulheres. E ainda temos a questão da lente de contato, que muitas vezes são causas de infecções, né? Exatamente. O mau uso da lente de contato pode levar ao risco de infecções, sim. E em alguns casos pode levar até doenças muito sérias, a ceratite, às vezes até perfuração de córnea. Eu já vi casos muito graves de uso de lente de contato. Isso não quer dizer que ele não possa usar. Pode se usar sim, se tiver uma boa adaptação não tem problema. Mas tem casos que realmente não dá mais para usar, o paciente fica, como eu disse, intolerante e aí às vezes a cirurgia refrativa é sim o melhor caminho. Existe um mercado negro das lentes de contato ou todos os produtos que aparecem têm
um controle de qualidade adequado? Existe pessoas que vendem lentes de contato que não estão dentro do nosso consultório, né? Então a lente de contato é um tipo de procedimento que deve ser feito dentro do consultório. Eu sempre oriento meus pacientes para fazerem a adaptação comigo, tá? Por quê? Porque você tem que avaliar, ver se aquela córnea do paciente comporta a lente de contato, ver se o grau está correto. Às vezes não é o mesmo grau que vai na receita, né? Então, assim, tem uma importância da gente adaptar dentro do consultório por conta disso. E às vezes as pessoas podem sim comprar, às vezes pela internet, ou então às vezes em outros tipos de lojas, e não tem toda a orientação que é necessária. E aí às vezes correm um risco de infecção por conta disso. Podendo chegar inclusive à cegueira. Pode sim, tem algumas complicações pelo uso de lente de contato que pode levar à cegueira, sim. Você que está nos assistindo já sabe a importância de ter uma visão saudável. Então não saia daí que complementaremos já esse tema. Quando se trata de sua vida, qualidade é fundamental. E a Unimed Imperatriz, que conta com mais de 300 médicos trabalhando por uma medicina mais humanizada, está sempre se preocupando com seus usuários. Assim, continuaremos com a super redução de carência. Faça seu plano de saúde Unimed e assim que o plano for efetivado, você já pode fazer consultas. E ainda reduzimos pela metade os exames laboratoriais especializados. Unimed Imperatriz. Cuidar de você. Esse é o plano. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Meu Doutor. Lembrando que esse programa é a realização da Associação Médica de Imperatriz com apoio da Unimed Imperatriz. Como vocês sabem, nosso tema hoje é cirurgia a laser e temos uma grande especialista no nosso ambiente, que é a doutora Natália. Doutora Natália, eu queria que você nos orientasse sobre como os pais e professores podem identificar um problema de visão numa criança. Olha, Jean, é muito importante essa sua pergunta, porque encontro várias vezes no meu consultório mães se queixando às vezes de que a criança não está com dificuldade na escola, não está conseguindo entender direito, não está rendendo tanto, e muitas vezes isso é nada mais do que um problema de visão. Essas crianças muitas vezes elas têm dificuldade de falar que não está enxergando, e a gente precisa ter alguma malícia para perceber que essa criança não está enxergando. E uma das coisas que a gente pode ver, que a gente pode identificar na criança, é aquela dificuldade que ela tem às vezes de enxergar de longe, e aí ela aperta o olhinho para enxergar. Às vezes está na escola, os professores são grandes parceiros nossos, porque eles identificam isso com muita facilidade. Às vezes na escola que a criança começa a se queixar mais, às vezes chega em casa reclamando de dor de cabeça, né? Tem muitos pacientes pequenininhos que chegam para mim se queixando de dor de cabeça, principalmente à tarde, quando chegam da escola. E isso tudo são detalhes que a gente tem que pegar no ar para identificar que essa criança está precisando de uma ajuda, está precisando de um auxílio, de passar em consulta, a gente avaliar com todos os equipamentos que a gente tem disponível hoje para poder ajudar a criança a voltar a enxergar. Também tem um tipo de comportamento que aquela criança coloca muito de perto para enxergar. Isso também é um sinal que pode ter um problema de visão, sim. E aí tem que levar no consultório para a gente fazer toda a avaliação. Doutora Natália, quando que a mãe deve procurar? Existe alguma idade limite para se procurar o oftalmologista? Jean, o indicado, na verdade, é toda criança quando nasce fazer uma avaliação com o oftalmologista, tá? Pelo menos no primeiro ano de vida, o ideal é que se leve a criança ao oftalmologista para a gente fazer uma avaliação
generalizada. Agora, quanto a isso de você me perguntar a partir de quantos anos a gente pode identificar um erro, refracionar um erro de grau e tudo na criança, isso pode ser detectado desde os primeiros anos, desde os primeiros meses de vida, mas normalmente a gente identifica a partir dos 3, 4 anos de idade, que é quando a criança começa a dar mais sinais de que não está enxergando, né? Antes disso, a gente só desconfia quando tem algum problema, às vezes, de estrabismo, que é aquele olho tortinho e tudo. Mas, voltando àquela pergunta que você tinha me perguntado sobre quando a gente deve fazer a cirurgia refrativa, uma das coisas que eu quero complementar é que a gente deve fazer a cirurgia refrativa para corrigir o grau a partir dos 21 anos, como eu falei, pode se fazer, mas desde que o grau já esteja estável, tá? O grau não pode estar aumentando para a gente fazer a cirurgia, não. Ele tem que estar estabilizado, porque senão, depois da cirurgia, pode ser que retorne o grau. E quanto tempo eu devo fazer a aferição desse grau? Por exemplo, eu vou hoje no oftalmologista, daqui 6 meses eu vou novamente e o grau continua o mesmo. Esse tempo de 6 meses é suficiente ou... O ideal é que seja uma vez por ano, tá? Se tiver algum problema extra ou alguma coisa diferente, às vezes eu peço para vir antes. Às vezes criança eu peço para vir a cada 6 meses, mas o normal mesmo é a cada ano no consultório. Nosso público ele é formado de muitas mães. Eu acredito que esse programa hoje vai trazer muitas informações importantes para esse público. E eu gostaria de saber ainda sobre as características dessa dor de cabeça. Você me falou que a criança geralmente sente dor mais à tarde. Onde é a localização dessa dor de cabeça? Ela passa com analgésico convencional? Quais as características dessa dor? As crianças, quando tem algum erro de miopia, astigmatismo, hipermetropia e não é corrigido com óculos, elas sentem normalmente dor de cabeça frontal ou então aqui na lateral. Aqui na testa ou aqui na lateral. E normalmente passa assim com analgésico. E às vezes a gente acaba empurrando com a barriga, levando às vezes achando que pode ser alguma outra coisa, às vezes pode ser confundido até com outras doenças como sinusite, por exemplo, enxaqueca. Então assim, às vezes a gente não sabe mesmo o que é, então tem que levar no oftalmologista, às vezes precisa levar no otorrino, então tem que ir procurando, mas na dúvida, sempre procurar um especialista, sempre. Eu queria dizer que eu já diagnostiquei problemas de visão, doutora. Ah, é? Crianças que caem muito, eu já encaminhei para o oftalmologista e realmente tinha problema. Às vezes a mãe chega achando que tem problema no músculo, nas articulações. Na verdade, não está enxergando. Não está enxergando. Existe mesmo caso como esse e assim, a gente tem que ficar super atento que nos mínimos detalhes dos filhos e a gente às vezes não presta atenção, mas então, a gente prestando atenção nesses mínimos detalhes, a gente pode às vezes mudar a vida da criança. Existem casos de gente que nunca foram oftalmologista e passam a vida toda achando que a vida é de um jeito, enxergando tudo embaçado, e aí quando a gente coloca um grau certinho, começa a enxergar, é uma coisa que não tem nem explicação. Então assim, a pessoa conseguir enxergar com nitidez, muda tudo, muda como a criança vai desenvolver na escola, muda as notas, muda o desempenho. Então isso pode sim mudar, inclusive, a trajetória de vida dessa criança. E essas consequências da miopia, por exemplo, a gente vê, ele tem 4 graus, tem 5 graus, até onde vai esses graus? Depende muito, isso na verdade é determinado geneticamente, tá? Às vezes tem graus de miopia que não param de crescer e vão aumentando no decorrer da vida e não param, tá? É um tipo de miopia que chama miopia degenerativa. Mas a maioria das pessoas, existem sim um limite para parar. Normalmente depois dos 21, 22 anos ele começa a estabilizar. Doutora Natália, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Nosso programa está encerrando, mas eu tenho certeza que atingiu o nosso objetivo. Jean, queria de novo agradecer o convite, é um prazer imenso estar aqui. E eu quero convidar todos vocês a, se por acaso tiverem algum problema de visão, se estiverem sentindo alguma coisa, procurar
a gente no consultório como especialista e não deixar nenhuma dúvida pairar e não se desesperar diante de algum problema, que hoje a gente tem solução para quase tudo. E aí a gente consegue ajudar o máximo que puder. Nosso programa está terminando. Hoje falamos sobre cirurgias refrativas, que são aquelas cirurgias a laser que envolvem as doenças de miopia, astigmatismo, hipermetropia. Foi brilhantemente explanado pela doutora Natália. Queremos agradecer a essa grande profissional e dizer que estamos sempre aos sábados, ao meio-dia, na Nativa. Um abraço, tchau!